Bom, vamos começar falando da fibro, né? A gente vai tirar, pode ir mandando as perguntas que eu vou responder todas. Então, o primeiro conceito que a gente tem é que a fibromialgia é uma doença genética. Genética por quê? Então, ela não é emocional. Aí já começa o primeiro grande erro de se tratar uma doença genética como emocional. Então, por isso que antidepressivo não resolve. E eu vou colocar aqui, eu gosto muito de mostrar o que eu estou falando, para a gente não ter dúvidas, certo? Então, eu vou só compartilhar a tela aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, então, aqui, essa tela quem quiser pode pesquisar depois, né, para dar uma olhada. Essa é a tela do PubMed. PubMed é a maior biblioteca, né, médica do mundo. Ela é acessível, ela é aberta. E muitos trabalhos aqui são pagos. Então, quando a gente paga por ela, né, a gente tem acesso a vários trabalhos que normalmente não tem. Então, quando nós vamos estudar a fibromialgia, a gente fala dessa alteração genética, que o nome é síndrome nucleotídeo polimorfismo. É isso aqui, ó. Então, quando nós falamos em polimorfismo de nucleotídeo único, nós temos aqui, ó, 156 mil trabalhos, que é isso que a gente consegue ver aqui. Então, esses 156 mil trabalhos, nós vamos refinar a busca e colocar a fibromialgia. Fibromialgia, beleza. Ótimo, a hora que eu refino a busca, já caio aqui, ó, os 58 trabalhos mostrando a relação da fibromialgia com esse polimorfismo, né? Então, polimorfismo, ou essa alteração genética, e são inúmeros os genes afetados. Então, ele vai falando várias causas aqui, né? Você pode ir abrindo aqui e vai olhando o nome do gene, o que eles foram estudando e tal. Um dos principais genes aqui que está a confusão, que é essa associação aqui, ó, eu vou passar aqui para o português, aqui fica mais fácil traduzir para o português. Associação entre o polimorfismo da CONT, que é isso aqui, catecol-O-metiltransferase, que é essa aqui, Valmet, né? É uma enzima. Tá, então, beleza, eu vou só interromper aquela página ali para a gente entender. Esse polimorfismo, ou seja, essa alteração no gene dessa molécula, que você herda dos seus pais, normalmente da mãe. Então, a mãe é muito mais, não é que o homem não tenha, são 9 mulheres para um homem. É 9 para 1. Então, quando eu tenho essa alteração, principalmente nesse gene, que é o gene que afeta esse nome, que chama CONT, que é catecol-O-metiltransferase, ele afeta o hormônio do medo. Então, você tem uma flutuação, vamos chamar assim, do hormônio do medo no nível mais alto do que quem não tem. Qual a consequência disso? Você passa a interpretar os fatores corriqueiros na sua vida como ameaçadores da sua vida. Então, esses fatos que normalmente você olharia e falar, quem não tem fibro, né? Vamos colocar assim, uma coisa tão besta, por que ela se estressou com aquilo? Nossa, não era para desencadear isso aí. E é muito comum você desencadear uma fibromialgia depois de um trauma, certo? Um trauma, seja físico ou emocional, ou seja, eu tenho pacientes que tiveram tendinite e depois desenvolveram a fibromialgia.
pacientes com hérnia de disco que desenvolveram a fibromialgia, pacientes que perderam o casamento, logo em seguida desenvolveram a fibromialgia. Por quê? Porque ela já tinha o gene, tem um fator emocional que ajuda a piorar, e essa junção de fator emocional, fator ambiental e a genética desencadeia esse desequilíbrio, né, a nível cerebral, onde esse hormônio do medo ele passa a estimular um núcleo dentro do nosso cérebro, que esse núcleo vai crescendo ou entre eles, né? Vamos colocar o núcleo é um acúmulo de neurônios ali específico para fazer alguma coisa. E quando eu tenho esse acúmulo de neurônios e eu estimulo com esse hormônio do medo, esse núcleo ele cresce formando uma rede. E o nome disso, né, dessa rede, é rede neural. Quem falou isso foi Freud, 1940 mais ou menos. E o Freud foi tido como charlatão. Quando o Freud falou id, ego, superego, ele está falando amígdala cerebral, locus coeruleus e neocórtex, que é o juiz. Para nós, médicos, a gente chama de amígdala cerebral, tem um núcleo accumbens com locus coeruleus aí, né? Principalmente o núcleo accumbens, e o juiz, que é o neocórtex. Para mim, eu chamo de pitbull, labrador e juiz. Por que que eu chamo desse jeito? Porque o cérebro trabalha com imagem. O cérebro não trabalha com palavras. O que que quer dizer id para você? Id? Não, nada. Nem eu entendo. Né? Assim, se você olhar o meu cérebro, fala, o que é um id? Poxa, é uma área. Não, quando eu falo pitbull, você já sabe que é aquele cachorro bravo, extremamente protetivo, é ele que protege a casa, é ele que é o mais bravo ali, e ele domina território. É isso que o pitbull, que é o núcleo da amígdala cerebral, faz. Qual que é o grande problema? Eu, com excesso de estimulação desse núcleo, eu mantenho o meu corpo em contratura. Esse núcleo coordena uma parte do nosso corpo, que o nome médico é sistema simpático, né? Você tem simpático e parasimpático. O simpático luta e fuga, ou congela, né? O americano chama lá dos 3 Fs. Fly, de voar, correr, né? Fight, de lutar, ou freeze, congelar, que é o pânico. Por isso que pânico está relacionado com fibromialgia. E quando eu estimulo esse núcleo, o que que acontece? Todo o meu organismo, ele entra em contratura e altera todos os meus órgãos. Não é só a nível cerebral. A noradrenalina atua no coração. Então, existe um eixo hormonal, né? Então, ele dopa dopamina, noradrenalina e adrenalina. A adrenalina no meu corpo mantém eu tenso, luta e fuga. Tanto é que, quando eu começo a ter, vamos supor que eu não tenho fibromialgia, mas eu estimulo demais esse núcleo, e eu começo a desenvolver o quê? Hipertensão arterial. Eu começo a ter aumento da minha pressão. Por quê? Porque todo o meu organismo foi preparado para segurar, reter líquido, porque eu vou sair para uma luta ou fuga. E aí eu retenho líquido e eu começo a inchar. Então, o inchaço da fibromialgia está relacionado com um polimorfismo lá atrás, que estimula a conte, estimula o núcleo da amígdala cerebral, que é o pitbull, forma as redes neurais e você começa a viver em contratura. Então, quando se fala em trabalhar com fibromialgia, a primeira coisa que eu tenho que saber é calor. Porque fibromialgia está relacionado com
flutuação de calor. Fibromialgia e depressão. Por que a depressão é 20 vezes em mulheres do que em homens? Porque também está envolvido com um gene lá, que é outro gene, que é a MAOA, você tem a MAOA, que é monamina oxidase tipo A, ou a tipo B. Dependendo de qual que você tem alterado aí, você desenvolve fibro e depressão. Dependendo de qual você só desenvolve a fibra, não tem depressão, mas elas são ali meio atuando nos mesmos hormônios ali. Então, para se tratar de uma fibromialgia, a primeira coisa que eu tenho que entender é geração de calor. Parece brincadeira, mas como geração de calor? Como que o seu organismo gera calor? Porque aquela conte, ou aquela, vamos chamar aquela conte de tesoura. Vamos fazer aqui, ó. Então, aqui pensa se fosse a minha enzima lá, a dopamina. Aí eu preciso de uma tesoura para ir lá e cortar essa tesoura aqui, ó. Mais ou menos, meio, não é bem isso, não, mas é mais ou menos. Então, essa tesoura, que é a enzima, que é essa conte. E essa tesoura trabalha muito rápido ou muito lento, de acordo com a sua temperatura. É a flutuação de temperatura que leva à alteração da tesoura ou da enzima. E aí aumenta a função ou a formação dos hormônios. O nome disso é cinética enzimática. Cinética é velocidade. Então, é a velocidade que a enzima trabalha de acordo com a temperatura. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como que eu gero calor. Como que eu gero calor? Pelo alimento, que eu transformo esse alimento em calor, ou pela minha musculatura. Pela quantidade de músculo que eu tenho, então é a temperatura axial e a temperatura a nível, que a gente chama ali do eixo, né? E essa temperatura, ela é estimulada, né, ou vamos falar assim, interferida pela microbioma intestinal. Então, não tem jeito de se falar em tratar uma fibromialgia sem tratar o intestino. Impossível. Porque se eu não coloco bactérias boas para gerar calor, para eu poder falar para o meu cérebro, falar, olha, não precisa gerar calor porque eu estou gerando aqui embaixo. Meu cérebro vai estimular o DNA e a enzima vai trabalhar muito. E aí é a hora que a gente fica ansioso, meio deprimido. Todo mundo já viu isso. É só esfriar o tempo que pioram as dores da fibromialgia. Todo mundo, o pessoal mais antigo até falava, não, vai chover amanhã, porque está esfriando o tempo. Eu comecei a ter dor. Paciente do pessoal, a gente fala, pessoal mais da roça, que eles viviam muito pelo tempo, eles sabiam disso. Começava a ter dor, já falava, ó, vai chover, vai esfriar, porque eu já começou a vir minhas dores. E a gente achava que aquilo era meio esotérico, né? Me faz, cara, não é possível. E é verdade. Por conta dessas alterações hormonais que ocorrem nesse padrão. Bom, o primeiro conceito hoje, então, ó, são exatamente 1.015, eu vou começar a responder as perguntas. Fibromialgia não é emocional. Quem trata a fibromialgia com antidepressivo não vai resolver o problema. Esse é o primeiro conceito. Esse é o primeiro erro. Ah, vai amenizar os problemas. Beleza, só que a doença vai continuando. E a doença persiste. Ah, mas ela vai regredir? Não, não vai. Não vai. Se você não achar o gargalo metabólico que está levando a fibra, não vai. Então, nós temos que abrir a cabeça, olhar e falar, caramba, vamos trabalhar mais, vamos descobrir aonde que tem aí os vários pontos, né? O nome que a gente chama de bioquímica é gargalo metabólico. Eu não achei outro nome, não. Ou falhas do metabolismo que levam à sua doença. Deu para vocês entenderem mais ou menos a origem aí da fibromialgia e a relação com calor. Geração não só o calor externo, o calor que você produz.
Por isso que a fibromialgia tem muitos pacientes com falência de tireoide. Por quê? Porque quando eu estimulo meu DNA para formar uma cadeia de reações para gerar calor, eu tenho que estimular o hormônio tiroidiano. E aí, uma sobrecarga do hormônio tiroidiano a médio prazo, a glândula entra em falência. Todo mundo sabe disso. Se você é diabética ou glicemia está 120, 140 e persistentemente ela alta, daqui 3, 5 anos você já vai precisar da insulina. Por quê? Porque o pâncreas foi fibrosando, ele não aguenta mais soltar tanta insulina. Então, esse dos hormônios é um dos gargalos metabólicos. Nós vamos falar desde o estômago, do pâncreas, aí por aí vai, da vesícula. E aí é bem mais alterado, né?